Glória a Jesus. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvamos a Deus essa noite, porque Deus nos concede mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Nós agora estamos transmitindo para todo o Brasil. E os irmãos também que estão em casa nos assistindo pela rede social, recebam a paz do Senhor Jesus. Vamos desejar a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que estão nos ouvindo agora. Diga comigo assim: a paz do Senhor Jesus. Todos os irmãos agora estão nos ouvindo em todo o Brasil agora, amém? Irmãos, nós estamos alegres nesta noite porque o Senhor nos concede mais essa oportunidade. Costumo dizer que cada dia que estamos vivendo é uma oportunidade que Deus nos concede. E se Deus nos concede esta oportunidade, é porque Ele tem obra em nossa vida. Então nós louvamos a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Digam graças a Deus. Irmão, vamos ler o Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, versículo 27. Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, no verso 27. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu disse a Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei diante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse Jesus: em verdade digo que esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Versículo 66. Estando Pedro debaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava aquecendo, olhou para ele e disse-lhe: tu também estava com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem sei o que dizem. E saiu fora ao pedre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois, os quais ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um dele, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço este homem a quem falais. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará tu. E retirando-se dali, chorou. Pai, aqui está a tua palavra. Fala o coração da tua igreja. Aleluia. E fala o coração dos ouvintes. Sim, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Irmão, nós estamos vivendo a semana que chamamos a semana que muitos chamam a Semana Santa, Semana da Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa no passado ela era para comemorar a libertação do povo de Israel do Egito, quando eles estavam no Egito, na escravidão, vivendo ali, naquela escravidão, por mais de 400 anos, aquele povo torturado, escravizado. Mas Deus, com mão forte, tirou o povo de Israel, libertando ele daquela escravidão. Então eles celebraram a Páscoa para comemorar a sua libertação. E era comemorado com as ervas amargas, com o cordeiro, com os pães asmos, para lembrar de que um dia eles
eles eram escravos, mas Deus o tirou do Egito, Deus o libertou. E por ocasião, irmão, desta comemoração da Páscoa, dessa celebração, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ali estava na ceia com seus discípulos para comemorar a Páscoa, e logo ali depois da ceia, Jesus estava dizendo para o discípulo que ele ia padecer, que ele ia para o madeiro. E Deus disse assim: todos nós escandalizarão em mim, porque está escrito: ferireio o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas aí todos ali começaram a dizer: Senhor, de modo algum, não vamos se escandalizar. E Pedro, aquele discípulo que tinha mais ousadia para falar, sempre tomava a palavra, Pedro logo falou: não, Senhor, de modo algum me escandalizarei em ti. Aleluia. Ainda que seja necessário eu morrer, jamais eu me escandalizarei em ti. Mas Jesus, olhando para Pedro, aquele entusiasmo de Pedro, aquela empolgação de Pedro, Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro então foi com mais veemência: não, Senhor, jamais te negarei, ainda que eu tenha que morrer, jamais te negarei. A primeira lição que nós aprendemos aqui nesta palavra, irmão, é que nós temos que sempre cuidar da nossa vida diante de Deus. Uma coisa que às vezes acontece com a pessoa que serve a Deus, com o cristão, com o crente em Jesus, é que muitas das vezes ele descuida da vida dele com Deus, ele acha que já está bem. Não, eu já estou bem, eu já estou pronto. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que a cada dia nós temos que preparar nossa vida com Deus e temos que estar na vigilância com o Senhor. Sabe o que mais faz as pessoas cair? É que as pessoas deixam levar o eu na vida dele. Deixa crescer: não, eu posso, eu faço, eu aconteço, não, eu faço isso, eu faço aquilo. E quando ele age desta maneira, quando ele deixa o eu crescer na vida dele, quando a exaltidão bate no coração dele, ele está se diminuindo diante de Deus. O Espírito Santo trabalha na nossa vida quando nós nos quebrantamos, quando temos o coração quebrantado, quando estamos prontos a ouvir a voz do Senhor, quando estamos prontos a servir ao Senhor, quando estamos prontos a chegar ao Senhor, quando estamos prontos a dizer: Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor na minha vida, que o Senhor tome o primeiro lugar na minha vida, que o Senhor tome espaço na minha vida. Eu sei que eu careço do Senhor, eu sei que eu sou totalmente dependente e necessitado de Ti. Glória a Deus, aleluia. Porque quando nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor e deixamos o Senhor agir em nossa vida em primeiro lugar, com certeza seremos verdadeiramente abençoados pelo Senhor. Pedro era um discípulo que ele estava caminhando com Jesus, andando com Jesus, estava aprendendo. O nome Pedro quer dizer pedra, né? Petros, né? No grego quer dizer pedra. Pedro estava caminhando com Jesus, mas Pedro, muitas das vezes, ele se achava na sua autoconfiança. Pedro, muitas vezes, ele achava que não, eu vou fazer, eu faço. Mas Jesus mostrou para Pedro que é necessário se quebrantar, é necessário reconhecer que a adversidade vem, conflito pode vir, problema pode surgir. E quando surgem os problemas, nós precisamos estar com a nossa vida no Senhor. E Jesus falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, 2 vezes, tu me negarás. E a Bíblia vai dizer que Pedro, naquela sua autoconfiança, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ali foi preso pelos soldados, foi levado lá para a casa do sumo sacerdote, naquela noite em que Jesus foi preso, e Pedro começou a seguir Jesus de longe. Pedro começou a seguir Jesus de longe, observando Jesus de longe, e de repente ele depara com uma criada, com uma serviçal
isso. Não sei de quem a senhora está falando, do que se trata. Sabe o que eu aprendo, irmão? Sabe qual a lição que nós tivemos aqui? Muitas das vezes somos tomados por uma insegurança, por um medo. Talvez na hora que nós estamos ali na igreja, na hora que nós estamos ali na bênção, às vezes nós até dizemos assim: eu sou crente, eu sou cristão, eu oro mesmo, eu enfrento o inimigo. Mas na hora que você se debate de frente com o inimigo, com o adversário, na hora que você se debate muitas vezes com a luta, muitas das vezes bate no seu coração aquele medo, aquela insegurança. Irmão, por isso que é necessário nós quebrantarmos a nossa vida com Deus. É necessário voltar para o Senhor e reconhecer: sem o Senhor na minha vida, eu não posso enfrentar essa luta. Mas Jesus advertiu Pedro: não, Pedro, vocês se escandalizarão em mim. A Bíblia diz que Jesus foi preso. Jesus estava sendo lá interrogado lá no Sinédrio. Estava sendo chicoteado, chicote que arrancava pedaços de carne. E Pedro vendo Jesus naquele sofrimento, Pedro vendo Jesus naquela situação, bateu em Pedro um temor, bateu em Pedro um medo, uma preocupação de que alguém descobrisse que ele também seguia Jesus, ele podia entrar naquela situação, naquele sofrimento. E Pedro começou então a negar Jesus. É muito fácil, irmão, servir a Deus quando tudo está bem em nossa vida. É muito fácil cantar, é muito fácil orar, é muito fácil pregar, é muito fácil caminhar. Mas quando chega um momento de luta, de prova em nossa vida, de dificuldade, não é fácil. Quantos que param no meio do caminho, quantos que desistem porque está enfrentando uma luta, uma provação. Mas é necessário que a sua vida esteja no Senhor e que a sua confiança seja posta no Senhor, para que você possa enfrentar a luta e a adversidade. Jesus advertiu Pedro: não, Pedro, você vai me negar. Não te negarei, Senhor, não. Você vai me negar antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, que me negará. Interessante, irmão. Eu quero deixar de lado as discussões teológicas, que é uma discussão teológica, se o galo realmente cantou, se tratava de uma ave ou não. Segundo, irmãos, havia uma lei em Jerusalém, e nesta lei que havia em Jerusalém, não se podia ter ave, porque ali era um lugar considerado santo, ali o templo, não podia ter sujeira, e geralmente o galo e esses animais fariam sujeira ali pelo pátio, em torno do templo, então não podia ter de maneira nenhuma ave como um galo, não podia ter. Aí eu te pergunto: mas a Bíblia diz o galo cantou. A Bíblia diz que havia as vigílias da noite. A noite era dividida em 4 vigílias. E a vigília começava às 6 horas da tarde. A primeira vigília era de 6 às 9, a segunda vigília era de 9 às 0 horas, das 0 horas às 3 da manhã, a terceira vigília, a quarta vigília de 3 às 6 da manhã. E quando havia a troca de turno das vigílias, era tocado uma buzina, uma corneta, para que então fosse anunciado que estava na hora de ser feita a troca dos guardas, dos quarteiros que guardavam, que vigiavam. Então se tocava ali a corneta, a buzina, para anunciar que estava na hora de fazer a troca dos guardas. E esse toque da buzina era chamada de um galo. O galo está cantando. Porque havia um decreto ali, uma ordem, uma lei, que não podia ter o galo animal. Então, se não podia ter o galo animal, se na casa do sumo sacerdote não podia ter, se não podia ter o galo animal, então muitos estudiosos da Bíblia defendem que o galo, na verdade, que cantavam era a corneta quando era tocada, para que pudesse haver a troca ali dos guardas, dos quarteiros. E Jesus, quando ele fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás. Jesus, por certo, ele estava se referindo que durante a vigília da noite, durante as horas da noite, Pedro ia negar Jesus. E Jesus falou: não, apesar que seja tocada a buzina,
Antes que venha o toque da corneta, você vai me negar. Sabe qual a lição que nós aprendemos aqui, irmão? Existe uma trombeta que será tocada. E quando tocar esta trombeta, não vai mais haver tempo de arrependimento. Não vai mais haver tempo da pessoa dizer: agora eu quero me chegar a Deus, agora eu quero me arrepender. Quando tocar esta buzina, é o momento em que o Senhor vai chamar a sua igreja, é o momento que Deus vai chamar o seu povo. Agora estamos vivendo um momento em que podemos nos chegar a Deus, podemos se arrepender, podemos acertar nossa vida com Deus, podemos preparar nosso viver com o Senhor, mas vai chegar o dia em que a trombeta de Deus tocará e a igreja será arrebatada, e aquele que não tiver preparado vai ficar. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus. Pedro ali, ele negou Jesus. Jesus, irmão, foi preso. No decorrer da noite, ele estava sendo interrogado pelo sinédrio. No decorrer da madrugada, Pedro estava seguindo Jesus de longe, observando aquela situação. Não está escrito na Bíblia, mas eu imagino, espantado, preocupado com aquela situação, o que estava acontecendo. Mas alguém olhou e identificou: você é um galileu, hein? Você é um galileu, você é um dos tais, é um que andava com Jesus, é um que caminhava com Jesus. E Pedro, cheio de medo, de preocupação, de temor, ele até espraguejava: não sou eu não conheço esse homem que está falando. Chegou um momento em que Jesus estava passando ali pelos soldados, lá para a casa do centurião. Jesus olhou fixamente para Pedro. Pedro lá de longe, assustado, vendo aquela movimentação. Jesus olha para Pedro, e mais uma vez ele é interrogado pela última vez ali. Por mais a criada passou: tu é um galileu, tu andava com ele também, tu estava com ele. Não, eu não andava. E Pedro escutou o galo cantando. Já ia começar a próxima vigília da noite. O galo estava cantando, a corneta estava tocando, estava cantando, anunciando que seria trocado o turno da noite, da vigília da noite, ia ser trocado o turno. E quando o galo cantou mais aquela vez, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. Aí quando cantou o galo, Pedro ouviu o toque da trombeta, o toque do galo cantando, que a trombeta era chamada do galo, né, cantando. E quando ele viu esse toque da trombeta, ele lembrou: eu estou negando o meu Senhor, eu estou negando o meu Salvador. Porque Pedro um dia confessou, dizendo assim: Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E ele reconheceu: eu que confessei que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Senhor, é o meu Salvador. E agora, no momento em que o Senhor está indo na mão daqueles homens, no momento que Jesus está sendo julgado, agora eu chego e nega Jesus. A Bíblia diz que bateu no coração de Pedro arrependimento. Pedro se voltou, começou a chorar: Senhor, o que eu fiz? Eu estou negando ao Senhor. Não, eu não posso negar meu Salvador. Eu estou negando ao Senhor. O Senhor está aí passando por todo esse sofrimento, por mim, pela minha vida, pela minha causa. A trombeta tocou, anunciando que eu estou negando ao Senhor. Nós aprendemos uma lição com Pedro, que por mais que você ache que você é um crente em Jesus, você deve vigiar sempre. Quantas vezes negamos Jesus? Quantas vezes falhamos no caminho? Quantas vezes nós saímos fora do alvo da direção? Não podemos sair fora do alvo da direção. Temos que estar com a nossa vida sempre voltada para o Senhor, voltada para Cristo. Temos que estar sempre pronto a servir, pronto a chegar ao Senhor, porque um dia vai ser tocada a trombeta. A trombeta que foi tocada ali, o galo que cantou ali, Pedro teve um despertamento, um tempo de voltar, de se arrepender, de voltar para Jesus e reconhecer. Mas hoje a trombeta está sendo tocada todo dia. Como a trombeta está sendo tocada, é quando a palavra do Senhor está sendo pregada. A palavra do Senhor está sendo pregada, a trombeta está sendo tocada, a palavra dele está sendo anunciada. Estamos falando de Jesus, estamos falando do amor dele, mas um dia vai ser tocada uma trombeta, e quando essa trombeta tocar, aquele que não entregou sua vida a Jesus, aquele que
trombeta, não vai mais ter tempo de se arrepender, de voltar para Deus. Hoje, meus irmãos, nós estamos aqui com a oportunidade de prepararmos nossa vida com Deus, prepararmos o nosso viver com o Senhor, nos voltar para Deus, nos entregar ao Senhor e crer nele, buscar Ele, porque um dia a trombeta de Deus vai tocar e é necessário preparar nossa vida agora. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Pedro reconheceu: eu não posso negar meu Senhor, eu tenho que voltar para o meu Senhor. Tocou, saiu o galo cantou, e eu reconheço, neguei a Jesus. Tocou a trombeta, eu reconheço nessa vigília da noite que eu neguei o Senhor, mas Pedro se voltou para o Senhor. Sabe o que a Bíblia ensina? Aquele que se volta para o Senhor alcança a misericórdia de Deus. Você não está livre de errar, você não está livre de falhar, mas sabe o que nós aprendemos aqui com Pedro? Você não tem que prosseguir no erro ou ficar no erro, você não tem que continuar errando, vacilando. É necessário você se voltar para Deus. Deus, eu errei nisso, eu falei isso, eu fui fraco nessa situação, mas agora eu reconheço, eu volto para Ti, eu me rendo a Ti, não quero mais continuar da maneira que eu me encontro. A Bíblia diz que pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Essa semana o mundo para, uma parte do mundo para celebrar a Páscoa. E a Páscoa hoje representa que Jesus entregou a vida por nós na cruz. Ele perdeu o sangue dele para que nós tivéssemos vida. Ali na cruz ele deu um brado dizendo: tudo está consumado. Ele consumou a obra, já foi pago o preço pela nossa salvação, já foi pago o preço pela nossa libertação, já foi pago o preço pela nossa vitória. O que temos que fazer agora é simplesmente voltar para Deus, é direitar nossas veredas, porque Jesus já pagou o preço por nós. Fomos justificados pelo Senhor, já está pago o preço. Talvez aquela pessoa está andando errante, vacilante lá pelo mundo, mas já foi pago o preço pela salvação dele. Aleluia. A trombeta de Deus vai tocar, vai chegar o momento do toque da trombeta, e a igreja do Senhor precisa estar pronta e preparada para que possa subir com o Senhor e viver com Ele eternamente. Que Deus abençoe a cada irmão, que Deus abençoe a cada irmão que está nos assistindo agora. Prepara a tua vida para encontrar com o Senhor. Irmão, nesse momento vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor agora. Vamos estar pedindo ao Senhor a bênção dele para a nossa vida. Glórias a Deus maravilhoso, Pai. Nós te louvamos neste momento, ó Pai, pela tua palavra. E quando a tua palavra é pregada, o teu poder é liberado. Ó Deus, ajuda esse irmão, essa irmã. Ajuda esse irmão, essa irmã, quem sabe tem sentido algo em sua vida, quem sabe até mesmo uma fraqueza. Quem sabe esse irmão, ó Deus, sente que está sem força, sente que pode cair, Senhor, mas que o Senhor sustenta agora e fortaleça essa pessoa. Tome em tuas mãos, meu Pai, vai te encontrar agora a cada necessidade, vai repreendendo todo o mal agora, o mal que atinge esta pessoa, o mal que assola esta pessoa agora, esta pessoa que se encontra doente, acamada, com uma enfermidade em seu corpo agora. Toca agora com a virtude saradora do teu poder, toca agora com a tua mão de poder na vida desta pessoa, vai repreendendo toda doença agora, toda molesta agora, todo mal começa a sair. Meu Deus, trabalha em cada lar, em cada família agora, toma cada lar em tuas mãos, Senhor. Lá que estão em desajuste, em guerra, em divisão, em separação, mas em nome de Jesus agora, nós te clamamos o milagre, clamamos a bênção por cada família agora, porque sabemos que o inimigo peleja contra o lar, peleja contra a família, mas em nome de Jesus Cristo agora, que esse lar seja abençoado, que esse lar seja vitorioso, que esta pessoa vença agora, confirma a tua bênção, confirma a vitória na vida de todos agora, Pai. Nós
clamamos a tua bênção agora. Oh, meu Deus, tome esta pátria, tome esta nação nas tuas mãos, repreenda a potestade maligna nesta nação, joga por terra todo mal, que haja salvação, que haja libertação. Toma os governantes constituídos desta nação nas tuas mãos, os governantes mundiais, traga, Pai, a libertação, a salvação, faça o mover do teu Espírito, Pai, sobre esta terra. Nós te clamamos a tua bênção, pedimos a tua bênção para esta semana, meu Pai, para que seja uma semana de paz, de bênção, Senhor, que será uma semana de vitória aos teus pés. Nós clamamos pelo teu poder, Pai, estenda as tuas mãos e dê vitória a todos nesta hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.